Quando o coração é rasgado pela perda, Deus costura com propósito. Isaías 61:3. A perda é uma das experiências mais profundas que o ser humano pode enfrentar. Quando o coração é rasgado, parece que nada mais faz sentido. Pessoas, relacionamentos, oportunidades e sonhos que antes davam vida e direção desaparecem, deixando um vazio que ninguém consegue preencher. É nesse instante que o espírito humano se sente abandonado, fragilizado e até questiona a presença de Deus. Mas Isaías 61:3 nos lembra que Deus não nos deixa em meio à dor sem propósito. Ele transforma feridas em instrumentos de vida, lágrimas em sementes de esperança e perdas em alinhamento com o seu plano sobrenatural. Cada dor, cada vazio, cada sentimento de perda é na realidade uma oportunidade que Deus cria para costurar o que foi rasgado. Ele trabalha no invisível, moldando o coração, ajustando a mente, preparando o espírito e posicionando situações e pessoas estratégicas para que, no tempo certo, o sobrenatural se manifeste. Quando o sofrimento nos atinge, nossa primeira reação é tentar entender, controlar ou preencher o vazio por meios humanos, mas o caminho do propósito divino não segue a lógica do mundo. A restauração que Deus realiza não se limita ao que podemos ver. Ela começa dentro de nós, no coração, na mente e na fé. É um processo que exige sensibilidade, paciência e entrega total. Cada lágrima derramada não é em vão. Ela está sendo registrada, transformada e usada para criar uma obra que só Deus pode fazer. A dor que nos rasga é, portanto, uma forma de alerta divino, uma mensagem silenciosa de que algo novo e maior está sendo preparado. Este vídeo é uma jornada para compreender que a perda, por mais intensa que seja, não é o fim, mas o início de uma costura sobrenatural que Deus realiza em nossas vidas. Aqui você vai aprender a enxergar sinais invisíveis, perceber como Deus reposiciona vidas, entender o valor da espera e da paciência e descobrir que cada ferida pode se tornar um canal de transformação e propósito eterno. Não importa quão profundo seja o vazio ou quão intenso seja o sofrimento, o céu está operando. Deus está te preparando para atravessar portas que você nem imaginava, para receber o que Ele já começou a colocar em movimento mesmo antes de você perceber. A palavra de Isaías nos lembra que Deus é especialista em criar coisas novas, a partir do que parece quebrado, transformando corações rasgados em instrumentos de vida, liberando um propósito sobrenatural, que toca não apenas a sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. A travessia da dor para a restauração exige fé ativa, confiança e percepção espiritual. É hora de perceber que a perda não é o fim da história. É o começo de uma obra divina, uma oportunidade de crescimento, um chamado para entender que cada lágrima, cada ferida e cada momento de vazio estão sendo utilizados para cumprir o plano de Deus. Prepare seu coração para compreender que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está costurando sua vida com um propósito, alinhando cada detalhe do seu destino e preparando um sobrenatural que vai transformar sua história para sempre. Este é o momento de abrir os olhos espirituais, receber a palavra do céu e caminhar em direção ao propósito que Ele já começou a revelar. Sabendo que a restauração é certa, a transformação é inevitável e o sobrenatural está reservado para aqueles que creem. O rasgar do coração como alerta divino. Quando o coração é rasgado pela dor da perda, parece que nada mais fará sentido. Você se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Mas Isaías 61:3 nos mostra que cada ferida tem um propósito divino, que mesmo nos momentos de sofrimento, há uma ação de Deus costurando aquilo que foi rompido. O rasgar do coração não é apenas um acidente emocional, mas um alerta divino, um chamado do céu para despertar a percepção espiritual. A dor extrema abre os olhos do espírito, mostrando que algo precisa ser transformado, que há áreas da vida, do coração e da fé que precisam de alinhamento com o plano de Deus. Muitas vezes, ignoramos esses sinais e tentamos preencher o vazio com soluções humanas, distrações ou apego ao que se perdeu. Mas a verdadeira transformação começa quando reconhecemos que o rasgar do coração é, na verdade, uma ferramenta divina.
Deus usa a dor para revelar aspectos que antes estavam ocultos. Medos, feridas antigas, padrões de comportamento e até relações que precisam ser redirecionadas. O coração ferido é como um terreno que foi arado. Precisa estar preparado para receber sementes de propósito, esperança e restauração. Cada lágrima derramada, cada momento de desespero, cada sensação de vazio carrega um significado sobrenatural, pois Deus observa, trabalha e posiciona elementos invisíveis para que o sobrenatural seja manifestado no tempo certo. O alerta divino não é apenas sobre o sofrimento em si, mas sobre a necessidade de abrir espaço no espírito para que o que está sendo costurado possa se concretizar. Assim como José foi traído, vendido e esquecido, e ainda assim Deus transformou sua história em vitória, seu coração rasgado também pode se tornar o início de um movimento sobrenatural. A dor desperta sensibilidade espiritual, fortalece a fé e prepara você para perceber o agir de Deus, mesmo quando o mundo parece indiferente. Cada perda, cada frustração e cada ferida emocional ou espiritual carrega consigo sinais do céu, mensagens sutis que indicam caminhos de restauração e propósito. É nesse estado de vulnerabilidade que Deus age, alinhando situações, abrindo portas e posicionando pessoas que farão parte do plano divino. Portanto, não veja o rasgar do coração apenas como sofrimento, mas como alerta, como oportunidade de perceber a presença de Deus, de ouvir sua voz e de se preparar para a costura que Ele está realizando. É o momento de abrir a mente e o espírito para a transformação, de confiar que a perda não é o fim, mas o início de algo maior, sobrenatural e profundamente intencional. Deus observa, posiciona e trabalha. E mesmo quando o ferimento parece insuportável, Ele está presente, costurando, restaurando e preparando você para viver o propósito que só Ele pode realizar. Aprenda a enxergar o rasgar do coração como um chamado divino, uma oportunidade de crescimento, uma etapa necessária para que a sua história seja transformada de maneira sobrenatural, tornando cada ferida um ponto de partida para experiências de cura, fortalecimento e realização do plano de Deus. Feridas que preparam para a virada. As feridas emocionais e espirituais que carregamos não são apenas cicatrizes do passado, elas têm um propósito divino. Cada dor, cada decepção, cada perda que rasgou seu coração foi permitida por Deus para preparar você para uma virada sobrenatural em sua vida. Isaías 61:3 nos ensina que Ele vem para transformar tristeza em alegria, luto em esperança e feridas em instrumentos de vida. É difícil compreender no momento da dor, mas cada ferida tem a função de moldar seu caráter, fortalecer sua fé e alinhar seu espírito com o plano divino. Muitas pessoas tentam ignorar ou superar a dor sem entender o que Deus quer ensinar por meio dela. O resultado é que perdem oportunidades de crescimento e permanecem no mesmo lugar emocional e espiritual. As feridas, quando reconhecidas e entregues a Deus, tornam-se sementes de transformação. Elas criam sensibilidade para enxergar o mover do espírito, percepção para compreender situações que antes passariam despercebidas, e discernimento para tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. A virada espiritual que Ele prepara não é imediata, nem superficial. É profunda, duradoura e transforma cada área da vida. Para que isso aconteça, é necessário entender que o processo de cura e alinhamento não ignora a dor, mas a utiliza como ferramenta de preparação. Cada lágrima derramada, cada sentimento de vazio, cada momento de desespero, tudo isso compõe a base sobre a qual Deus constrói a restauração. A virada espiritual só se manifesta plenamente quando o coração, o espírito e a mente estão prontos para receber o que Ele já começou a operar no invisível. As feridas também nos tornam mais empáticos e sensíveis às necessidades de outros, permitindo que o propósito divino se expanda, não apenas para nós, mas através de nós, tocando vidas, curando relacionamentos e liberando bênçãos que só poderiam surgir de alguém que passou pelo processo de dor e restauração. Muitas vezes, o que parece atraso, rejeição ou fracasso é, na verdade, a preparação divina para o momento certo da virada. Deus posiciona pessoas,
abre portas e cria oportunidades invisíveis durante o tempo de feridas. E cada desafio enfrentado fortalece o caráter, testa a fé e aumenta a sensibilidade espiritual. Ao perceber que suas feridas têm um propósito, você começa a olhar para o passado com novos olhos, não mais como um peso ou derrota, mas como parte do plano divino. Esse entendimento traz paz e confiança, permitindo que você avance com coragem, fé e certeza de que cada perda e cada dor foram instrumentos que Deus usou para preparar o caminho da virada. Assim, cada ferida deixa de ser apenas cicatriz para se tornar um marco da transformação, um sinal de que Deus está operando, alinhando e costurando sua vida para que você alcance a plenitude do sobrenatural que Ele já começou a preparar antes mesmo de você entender completamente. O processo é invisível, silencioso e muitas vezes incompreensível para o humano, mas é essencial para que o propósito divino se manifeste de forma completa e eterna. O trabalho invisível de Deus. Enquanto enfrentamos perdas, feridas e dores profundas, é comum sentir que nada está acontecendo, que Deus não está presente ou que os caminhos permanecem fechados. Mas Isaías 61:3 nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando tudo parece parado ou silencioso. O trabalho dele é invisível aos olhos humanos, operando nos bastidores da vida, conectando situações, pessoas e acontecimentos que, à primeira vista, podem parecer desconexos ou até prejudiciais. Cada experiência, cada encontro e cada desafio está sendo usado para alinhar sua vida ao propósito divino, moldar seu caráter, fortalecer sua fé e preparar você para a manifestação sobrenatural. Muitas vezes, nós tentamos entender o mover de Deus com nossa lógica limitada. Buscamos sinais claros, provas externas e resultados imediatos. No entanto, o que é visível é apenas a ponta do iceberg. A parte mais importante do plano está acontecendo no invisível, no coração, na mente, no espírito e nas conexões que não percebemos. Esse trabalho silencioso requer que você confie mesmo sem ver, que permaneça firme, mesmo quando a situação parece desesperadora, e que continue obedecendo, mesmo sem receber confirmação humana. O trabalho invisível de Deus pode incluir o afastamento de pessoas que não estão alinhadas com o seu plano, o fechamento de portas que não levam à sua vitória e a reorganização de circunstâncias que ainda não são favoráveis. Cada detalhe, mesmo que imperceptível, faz parte de um desenho maior que só Ele pode coordenar. É nesse período que a fé se fortalece, o caráter é refinado e o espírito aprende a confiar sem depender de evidências externas. Deus usa o invisível para preparar você, posicionar oportunidades estratégicas e liberar milagres que só serão percebidos quando a hora certa chegar. Assim como o crescimento de uma árvore começa no subterrâneo, com raízes profundas, antes de florescer à vista de todos, o mover divino começa no invisível, no secreto, no coração que está alinhado e sensível à direção do Espírito. Quando aprendemos a confiar no trabalho invisível de Deus, entendemos que a paciência não é espera passiva, mas vigilância ativa e fé constante. É perceber que cada lágrima, cada perda, cada desafio não é abandono, mas parte de um plano maior que está sendo costurado de forma perfeita. O invisível prepara o terreno para que, quando o sobrenatural se manifeste, ele seja pleno, duradouro e impossível de ser ignorado. Aquilo que você ainda não vê, Deus já começou a mover, e o que parece silêncio é, na verdade, uma sinfonia de movimentos estratégicos que só podem ser compreendidos quando você atravessa a porta preparada por Ele. Aprender a reconhecer e confiar nesse trabalho invisível transforma o luto, a dor e a perda em oportunidades de crescimento espiritual, alinhamento de propósito e preparação para receber tudo o que Ele já determinou para a sua vida. O trabalho de Deus nunca falha, mesmo quando não é perceptível, e aqueles que entendem isso caminham seguros rumo à restauração, à vitória e ao sobrenatural que está por vir. O valor das lágrimas proféticas. As lágrimas derramadas em meio à dor e à perda
têm um valor que vai muito além do físico ou emocional. Elas têm um poder profético. Isaías 61:3 nos mostra que Deus transforma o luto e o sofrimento em alegria. E parte desse processo ocorre através do que podemos chamar de lágrimas proféticas. Cada lágrima derramada com fé, entrega e reconhecimento da soberania de Deus é registrada no céu e se torna instrumento para costurar feridas, alinhar destinos e liberar bênçãos que ainda não foram reveladas. Muitas pessoas veem o choro apenas como expressão de tristeza, fraqueza ou descontrole, mas na perspectiva divina, ele funciona como catalisador para transformação, cura e preparação para o sobrenatural. As lágrimas abrem canais espirituais invisíveis, despertam sensibilidade para perceber o mover de Deus e quebram barreiras que os esforços humanos jamais poderiam remover. Elas não caem em vão. Cada gota carrega propósito, potencializa oração e fortalece a fé, criando um terreno fértil para que o que foi rasgado seja restaurado. O choro profético também é um mecanismo de libertação. Ele permite que sentimentos contidos, mágoas, traumas e desilusões sejam entregues nas mãos de Deus, liberando o coração para reconhecer e abraçar o plano dele. À medida que as lágrimas lavam o espírito, elas preparam a mente para receber revelações, decisões sábias e discernimento espiritual que serão essenciais para atravessar a porta da virada que Deus abriu. Há um alinhamento entre o sofrimento humano e o propósito divino. Cada lágrima derramada corretamente, com fé e entrega, contribui para que situações, pessoas e oportunidades se posicionem estrategicamente, mesmo que ainda não sejam visíveis ao olhar humano. O valor das lágrimas proféticas se manifesta também na preparação do caráter. Elas ensinam paciência, fortalecem a esperança e refinam o coração, tornando-o receptivo ao que Deus quer realizar. Além disso, essas lágrimas conectam experiências individuais à missão divina, transformando a dor em canal de impacto, não apenas para si, mas para vidas que serão tocadas através do testemunho e da transformação. Quem entende o valor das lágrimas proféticas percebe que chorar não é sinal de fracasso, mas de sensibilidade espiritual, reconhecimento da soberania divina e preparação para algo maior. O que parece sofrimento se torna, portanto, um ato de obediência e fé. Deus utiliza cada lágrima para reposicionar situações, desbloquear caminhos e selar o coração com propósito. Ao aprender a valorizar o choro em suas experiências, você passa a perceber que nada é perdido, que cada momento de dor faz parte do plano e que ele está constantemente costurando o que foi rasgado. O luto, quando alinhado com fé e entrega, transforma-se em ferramenta profética, criando novas oportunidades, liberando milagres e preparando você para receber a plenitude da restauração que Deus prometeu. As lágrimas deixam de ser apenas expressão de dor e passam a ser expressão de esperança, fé ativa e conexão direta com o mover sobrenatural que transforma o que foi perdido em bênçãos eternas. O silêncio que fortalece a fé. O silêncio é um dos maiores desafios da fé humana. Quando enfrentamos perdas profundas, traumas, decepções ou situações que nos deixam o coração rasgado, é natural perguntar: por que Deus não age? Por que tudo parece parado? Isaías 61:3 nos lembra que Deus trabalha mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando nada é visível, e que o silêncio não é abandono, mas preparação estratégica. Durante esses períodos, o céu está movimentando elementos invisíveis, pessoas, circunstâncias, oportunidades e milagres que ainda não se manifestaram externamente, mas que já estão posicionados para cumprir o propósito divino. O silêncio, nesse sentido, fortalece a fé porque exige confiança absoluta. Ele obriga o coração a se desligar do controle humano, a parar de buscar soluções imediatas e a se entregar completamente à soberania de Deus. Aqueles que aprendem a perseverar nesse silêncio descobrem que a fé não é apenas acreditar no que vemos, mas crer no que não vemos, sabendo que o mover divino já começou mesmo antes de percebermos. É nesse tempo de aparente inatividade
que o caráter é refinado, a paciência é cultivada e a mente se alinha com a vontade do Senhor. Muitas vezes, o silêncio provoca desconforto, ansiedade ou dúvida, mas é exatamente isso que torna o processo de fortalecimento da fé eficaz. Quando conseguimos permanecer firmes, atentos ao Espírito, ouvindo sua voz e confiando sem evidências externas, estamos sendo moldados para receber o sobrenatural que Deus preparou. O silêncio ensina a depender exclusivamente de Deus, a perceber sinais sutis que passariam despercebidos e a desenvolver sensibilidade espiritual para reconhecer o mover invisível. Ele também cria um espaço para que o Espírito Santo opere internamente, curando feridas, posicionando pensamentos e despertando compreensão sobre o propósito da dor e da perda. O desafio do silêncio é aprender a ver além do visível, a perceber que cada atraso, cada porta aparentemente fechada e cada momento de espera faz parte de um plano maior. É nesse processo que Deus ensina disciplina espiritual, confiança e entrega total. Aqueles que ignoram o valor do silêncio muitas vezes tentam acelerar o processo, forçar resultados ou buscar soluções humanas e acabam perdendo a oportunidade de se alinhar completamente com o plano divino. Mas os que entendem que o silêncio fortalece a fé, caminham seguros, preparados e atentos para reconhecer o momento certo de atravessar a porta que ele abriu, perceber os milagres que ele já posicionou e receber as bênçãos que estavam ocultas. A fé fortalecida pelo silêncio não é frágil, mas resiliente, capaz de sustentar o coração e a mente em meio às adversidades, confiando que o sobrenatural será manifestado na hora exata. O silêncio, portanto, não é vazio. É o espaço sagrado onde Deus trabalha, para costurar o que foi rasgado, alinhar destinos, preparar oportunidades e transformar perdas em propósito. Ele transforma a espera em força, a dor em aprendizado e cada momento de aparente inatividade em um passo essencial para a manifestação do que ele já prometeu, reconhecendo sinais que passam despercebidos. Em meio à dor e à perda, é comum que muitas pessoas deixem passar sinais sutis que Deus envia para guiá-las, confortá-las e prepará-las para a virada espiritual. Isaías 61:3 nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mas nem sempre de forma evidente aos olhos humanos. Pequenos detalhes, coincidências, palavras ou gestos aparentemente banais podem carregar instruções divinas e mensagens que alteram o rumo da sua vida. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade espiritual, atenção plena e fé para perceber o que o mundo chama de insignificante. Aquilo que parece trivial pode ser a chave que destrava uma bênção, a confirmação de um caminho ou a resposta para uma oração que você tem buscado há meses. Muitas vezes, os sinais passam despercebidos porque estamos focados no que deveria acontecer visivelmente, nas respostas imediatas ou nos milagres grandiosos. O problema é que o sobrenatural frequentemente se manifesta de maneira discreta e estratégica, exatamente para que somente aqueles que estão alinhados espiritualmente percebam. Cada sinal ignorado é uma oportunidade perdida de agir em sincronia com o mover de Deus. Reconhecer os sinais invisíveis exige treinamento da alma, prática da escuta espiritual e disposição para obedecer mesmo sem total compreensão. É preciso aprender a interpretar acontecimentos cotidianos, diálogos, sentimentos e insights que surgem de forma súbita como confirmações de que Deus está presente e trabalhando. Esses sinais podem ser pessoas que entram na sua vida, mensagens que chegam no momento certo ou mudanças sutis nas circunstâncias, sempre alinhadas com o plano divino. O desafio é desenvolver uma percepção que vá além dos 5 sentidos físicos, enxergando o que o Espírito Santo está sinalizando. Essa sensibilidade permite agir com discernimento, evitar erros e alinhar suas decisões com aquilo que Deus já posicionou em seu caminho. O reconhecimento desses sinais também fortalece a fé, pois prova que Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece caótico, silencioso ou sem solução. Cada detalhe percebido aumenta a confiança de que Ele está operando no invisível, preparando sua vida para a restauração, para a costura do que foi rasgado e para o cumprimento do propósito divino. Além disso,
Identificar esses sinais cria um estado de alerta espiritual, em que cada decisão, ação ou pensamento é sintonizado com a direção de Deus, aumentando a chance de atravessar a porta da transformação no tempo certo. É assim que o sobrenatural se manifesta de forma ordenada e perfeita, através da percepção daqueles que permanecem atentos, que não ignoram os pequenos sinais, que reconhecem a presença de Deus e agem em obediência. Aprender a enxergar o invisível, perceber as sutilezas e interpretar corretamente cada detalhe da vida é um passo crucial para avançar na fé, viver a virada espiritual e experimentar a costura de Deus em cada ferida. O que poderia parecer insignificante ou coincidência é muitas vezes a confirmação de que Deus está presente, guiando, restaurando e liberando tudo aquilo que Ele prometeu para transformar corações rasgados em instrumentos de propósito eterno. A cura que começa no espírito. A verdadeira restauração não começa pelo que vemos, pelo que sentimos ou pelo que tentamos consertar externamente. Isaías 61:3 nos lembra que Deus age no interior do coração, onde o sobrenatural inicia sua obra. Quando o coração é rasgado pela perda, é comum que o espírito se sinta enfraquecido, a mente confusa e o corpo sobrecarregado. Mas é nesse mesmo lugar no espírito que Deus inicia a cura. Ele trabalha no invisível, ajustando pensamentos, moldando emoções e alinhando o espírito à sua vontade. Enquanto tentamos curar as feridas apenas por ações humanas, distrações ou compensações externas, o verdadeiro processo de restauração acontece quando entregamos nossas dores, mágoas e traumas a Ele, permitindo que o Espírito Santo opere de forma completa. O trabalho de Deus no Espírito prepara o terreno para que a mente, o corpo e as circunstâncias reflitam a transformação. É por isso que muitas pessoas sentem alívio interno, antes mesmo de ver mudanças externas. A cura que começa no Espírito também ensina paciência e sensibilidade, permitindo que você perceba os sinais do mover divino. Entenda o propósito das perdas e reconheça que cada situação difícil é uma oportunidade para crescimento espiritual. Quando o espírito é curado, o coração rasgado começa a se recompor e as decisões passam a ser guiadas pela fé e pelo discernimento divino, evitando que padrões antigos de dor ou desilusão voltem a dominar sua vida. Além disso, a cura interna fortalece a confiança em Deus, pois você percebe que mesmo sem ver imediatamente os resultados externos, algo poderoso está sendo realizado em você. Esse processo também capacita o indivíduo a viver com esperança, mesmo em meio às adversidades, e a perceber que a dor não é permanente, mas um instrumento que Deus usa para moldar caráter, fortalecer fé e preparar para bênçãos futuras. É na alma que Deus ensina a verdadeira entrega, a confiança sem evidências e a dependência total do sobrenatural. Quando a cura acontece primeiro no espírito, cada lágrima derramada, cada momento de desespero e cada perda passam a ter significado e função no plano divino. O que parecia quebrado, perdido ou irreparável começa a ser restaurado com propósito, revelando que a dor não é fim, mas início de uma obra maior que apenas Deus pode realizar. A restauração espiritual fortalece a percepção, a fé e a capacidade de atravessar portas invisíveis que Ele abriu. Ao reconhecer que a cura deve começar internamente, você se posiciona para que o sobrenatural se manifeste plenamente, permitindo que o coração rasgado seja costurado, que a esperança seja renovada e que o propósito divino se revele de forma poderosa e duradoura. A cura que começa no espírito é a chave para transformar perda em vitória, ferida em instrumento e luto em alegria sobrenatural, preparando você para viver a plenitude da promessa que Deus já decretou para a sua vida, transformando o vazio em propósito. O vazio que sentimos após uma perda, muitas vezes, é acompanhado de dor, desorientação e questionamentos sobre o futuro. Parece que nada faz sentido e que tudo foi destruído, mas Isaías 61:3 nos mostra que Deus transforma o vazio em propósito. Cada sensação de ausência, cada espaço deixado pela perda, é um terreno fértil que Ele utiliza para posicionar o sobrenatural. Quando o coração está rasgado, o vazio interno torna-se um convite à dependência dEle,
a percepção de que somente o Criador pode preencher os espaços que nada, nem ninguém poderia ocupar. Muitas pessoas tentam preencher o vazio com distrações, relacionamentos superficiais ou projetos humanos, mas essas tentativas são temporárias e não produzem transformação duradoura. O propósito divino, porém, aproveita cada instante de vazio para reposicionar a vida, alinhar prioridades e preparar oportunidades que se manifestarão no tempo certo. Esse processo invisível molda a mente, ajusta o espírito e fortalece o coração, tornando-o receptivo às instruções e promessas de Deus. O vazio também desperta sensibilidade, permitindo perceber sinais que antes passariam despercebidos e aprender lições essenciais sobre fé, paciência e obediência. Deus utiliza o silêncio e a ausência de respostas externas para ensinar que a restauração verdadeira não depende do humano, mas do sobrenatural, e que Ele está operando enquanto tudo parece parado. É nesse espaço de aparente desolação que o Espírito se abre para o mover divino, para reconhecer o valor da esperança e para desenvolver confiança no plano eterno de Deus. A transformação do vazio em propósito não é instantânea. Ela exige entrega, perseverança e fé ativa. Mas aqueles que aprendem a caminhar nesse estado percebem que cada lacuna emocional ou espiritual é uma oportunidade para Deus costurar algo novo, moldar caráter e preparar conquistas sobrenaturais. O vazio, quando guiado pelo Espírito, torna-se espaço de crescimento, de reposicionamento estratégico e de preparação para portas que ainda serão abertas. Ele revela que nada está perdido, que cada experiência, mesmo dolorosa, é parte de um plano maior e que o sofrimento temporário gera frutos duradouros. Aprender a confiar no processo, a observar o mover invisível de Deus e a aceitar que o vazio tem função divina, transforma o coração ferido em um instrumento de propósito e missão. Assim, o que parecia um vazio sem sentido se torna palco para a manifestação de milagres, oportunidades e restauração completa. O sobrenatural de Deus floresce justamente nesse terreno que o humano considera desolado, provando que ele é especialista em transformar perda em vitória, dor em aprendizado e ausência em realização de propósito eterno. Quando você permite que Deus trabalhe nesse espaço, cada ferida é costurada, cada lacuna é preenchida e cada passo se torna parte de uma história de transformação que ninguém além dele poderia escrever. O vazio deixa de ser fardo e se torna portal para experiências sobrenaturais, para crescimento espiritual profundo e para a revelação de um propósito que transcende a compreensão humana. A gratidão que liberta. Mesmo em meio à perda e à dor, a prática da gratidão tem um poder sobrenatural que pode transformar corações, situações e destinos. Isaías 61:3 nos lembra que Deus está trabalhando para restaurar e alinhar a vida de quem confia nele, e a gratidão se torna um instrumento essencial nesse processo. Agradecer em meio às adversidades não significa ignorar a dor ou fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que, mesmo no sofrimento, Deus está presente, agindo no invisível e costurando o que foi rasgado. A gratidão abre portas espirituais que permanecem fechadas para aqueles que se concentram apenas na falta, na frustração ou no desespero. Ela nos posiciona para perceber sinais sutis, oportunidades que passam despercebidas e ações estratégicas do céu que estão sendo preparadas para nossa restauração. Quando cultivamos um coração grato, mesmo nas dificuldades, fortalecemos a fé, alinhamos o espírito com a vontade de Deus e demonstramos confiança no plano divino, permitindo que o sobrenatural se manifeste. Essa prática transforma a percepção, mostrando que a perda não é o fim, mas uma etapa do processo de crescimento, aprendizado e preparação para a virada espiritual. A gratidão também quebra correntes emocionais, libertando o coração de ressentimentos, amargura e medo que poderiam impedir a manifestação do propósito de Deus. Ela atua como catalisador, ativando bênçãos invisíveis, consolidando conexões estratégicas e fortalecendo a capacidade de reconhecer milagres que ainda não se tornaram evidentes. Além disso, a gratidão transforma a mente,
ajustando pensamentos e crenças limitantes que poderiam bloquear a ação de Deus. Ao reconhecer as bênçãos já recebidas, ainda que pequenas, e ao agradecer pelo cuidado divino mesmo em meio à dor, o coração se torna terreno fértil para a manifestação do sobrenatural. É através da gratidão que a fé se mantém firme, mesmo diante do inesperado, e que o espírito encontra segurança para esperar no tempo certo do Senhor. Ela transforma a percepção da perda em oportunidade de aprendizado, reposicionamento e crescimento, mostrando que cada lágrima, cada vazio e cada ferida tem propósito e são elementos do plano divino. Aqueles que praticam a gratidão aprendem a confiar no mover de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, e a perceber que Ele está sempre trabalhando para restaurar, alinhar e abençoar suas vidas. A gratidão, portanto, não é apenas um sentimento, mas uma postura espiritual poderosa que liberta o coração, fortalece a fé e prepara o indivíduo para atravessar portas invisíveis que ele abriu, transformando dor em propósito e perda em vitória sobrenatural. Ela nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua operando, e o simples ato de agradecer ativa uma força que transforma feridas em instrumentos de vida, luto em alegria e desesperança, em alinhamento com o propósito eterno. A força que surge na fraqueza. Muitas vezes, quando enfrentamos perdas profundas e o coração está rasgado, sentimos fragilidade, desamparo e incapacidade. É exatamente nesse ponto, no momento em que tudo parece perdido, que Deus manifesta uma força sobrenatural. Isaías 61:3 nos revela que Ele transforma o luto em alegria e que aquilo que parece fraqueza humana é, na verdade, o terreno para que o poder divino se revele plenamente. Quando nos sentimos incapazes de continuar, quando as lágrimas parecem não ter fim e o vazio ameaça dominar, é nesse estado que a força de Deus nos sustenta, nos capacita e nos prepara para agir de acordo com o seu propósito. A fraqueza humana é, muitas vezes, o convite divino para experimentar a plenitude do sobrenatural. Ela revela nossa dependência de Deus, nos leva à entrega total e nos posiciona para receber orientação, proteção e intervenção que não seriam percebidas de outra forma. É na vulnerabilidade que o espírito humano se abre para perceber sinais invisíveis, oportunidades estratégicas e movimentos do céu que já estão em curso. Quando aceitamos nossa fragilidade e entregamos cada dor, cada perda e cada vazio ao Senhor, algo extraordinário acontece. Ele transforma limitações em alavancas para milagres, transforma o desânimo em coragem e a fraqueza em força que não vem de nós, mas do Espírito Santo. Aqueles que atravessam esse processo entendem que não se trata de depender da própria capacidade, mas de confiar totalmente na ação divina. É nessa confiança que a força sobrenatural se manifesta, permitindo caminhar através de portas que parecem impossíveis, superar obstáculos que pareciam insuperáveis e alcançar destinos que o humano jamais imaginaria. A experiência da fraqueza também molda o caráter, desperta sensibilidade espiritual e fortalece a fé. Ensina que o sobrenatural não se manifesta através da força humana, mas através da entrega, da obediência e da percepção de que cada dificuldade é uma oportunidade de testemunhar o agir de Deus. Assim como Paulo declarou que sua força se aperfeiçoa na fraqueza, cada momento de vulnerabilidade que enfrentamos nos torna receptivos ao mover divino, alinhando nosso coração com a vontade de Deus e preparando-nos para receber as bênçãos que Ele já posicionou em nossa vida. A força que surge na fraqueza não é apenas para suportar o sofrimento, mas para transformar cada ferida em um instrumento de propósito, cada lágrima em semente de esperança e cada perda em preparação para uma vitória sobrenatural. É através dessa força que o coração rasgado é costurado, o vazio é preenchido e o propósito divino é revelado, mostrando que o sofrimento, quando entregue ao Senhor, não destrói, mas constrói, não paralisa, mas posiciona e não derrota, mas fortalece para a manifestação do sobrenatural que Deus já começou a operar, redefinindo relações e conexões. Quando enfrentamos perdas profundas, não é apenas o coração que é rasgado, mas muitas vezes
Os relacionamentos e conexões que antes davam sentido à vida também se desfazem. Isaías 61:3 nos lembra que Deus transforma o luto em alegria e a tristeza em propósito. E isso inclui reposicionar pessoas e situações em nossa trajetória. Algumas conexões foram temporárias, outras permaneceram para ensinar lições essenciais, e algumas foram estrategicamente afastadas para que o plano divino se concretizasse sem interferência. Deus, em sua sabedoria, usa o que parece ruptura ou abandono como ferramenta de alinhamento espiritual, reorganizando relacionamentos de forma que cada pessoa em nossa vida esteja posicionada para contribuir com o propósito que Ele tem para nós. Muitas vezes, tentamos manter laços que não estão mais alinhados com o plano divino, e isso nos impede de avançar. É preciso discernimento para reconhecer quais conexões foram destinadas para atravessar com você a porta que Deus abriu e quais devem ser liberadas para que o sobrenatural se manifeste plenamente. A redefinição de relações não significa rejeitar ou odiar, mas aceitar o agir de Deus e compreender que cada afastamento tem função estratégica. Pessoas que nos magoaram, traíram ou se distanciaram podem ser instrumentos para nos ensinar lições que fortalecem caráter, fé e percepção espiritual. Simultaneamente, Deus posiciona novas pessoas, aquelas que Ele chamou para estarem conosco no momento certo, trazendo apoio, sabedoria, oportunidades e colaboração para a realização de propósitos maiores. A habilidade de reconhecer essas conexões estratégicas depende da sensibilidade espiritual e da obediência ao mover de Deus. Aqueles que entendem isso aprendem a liberar com gratidão e receber com discernimento, criando um ambiente espiritual preparado para a manifestação do sobrenatural. Essa reorganização de relacionamentos também fortalece a fé, pois nos ensina a confiar no plano divino, mesmo quando não compreendemos as razões do afastamento ou da chegada de novas pessoas. Cada interação, cada vínculo e cada ruptura estão sendo costurados pelo céu para alinhar nossa trajetória com o propósito eterno. Quando aprendemos a aceitar o reposicionamento de relacionamentos e a valorizar as conexões que Deus nos envia, o luto e a perda deixam de ser obstáculos e passam a ser instrumentos de crescimento, preparação e revelação de milagres. As pessoas certas chegam no momento certo, e as que não permanecem saem conforme o plano, preparando o terreno para alianças estratégicas e bênçãos que só Deus poderia orquestrar. Ao permitir que Deus redefina relações e conexões, você se posiciona para experimentar a plenitude da restauração, a costura das feridas do coração e a manifestação do propósito divino de forma sobrenatural, tornando cada perda um aprendizado, cada afastamento uma oportunidade de fortalecimento e cada nova conexão um sinal da direção celestial. Dessa forma, relacionamentos deixam de ser fonte de dor e se tornam elementos fundamentais para a realização do plano eterno, que a vida que parecia fragmentada se transforma em história de restauração, vitória e sobrenatural. O tempo divino para a virada. O conceito de tempo humano e o tempo divino são completamente diferentes. Quando enfrentamos perdas profundas, feridas no coração ou situações que parecem paradas, é natural nos perguntarmos por que Deus não age imediatamente. Isaías 61:3 nos ensina que Deus trabalha no tempo perfeito, que não coincide com o cronológico humano. O tempo da virada espiritual não é determinado por pressa, circunstâncias ou esforço humano, mas pela sincronia do plano divino. Muitas vezes, vemos portas fechadas, oportunidades que não se concretizam e esperas que parecem intermináveis. O que parece atraso ou silêncio é, na realidade, o movimento estratégico de Deus nos bastidores, preparando o terreno, posicionando pessoas e situações, ajustando corações e mentes para que a virada seja plena, duradoura e alinhada ao propósito eterno. Entender o tempo divino é fundamental para não desistir, não se frustrar e não tentar atalhos humanos que só atrasariam a manifestação do sobrenatural. Cada fase de espera, cada momento de silêncio ou aparente estagnação carrega aprendizado, fortalecimento da fé e sensibilidade espiritual. É no tempo divino que as feridas são costuradas, os corações são preparados
e os propósitos se alinham. Aqueles que se posicionam com paciência, confiança e obediência recebem a virada de forma completa, percebendo que cada detalhe da trajetória foi cuidadosamente planejado. A expectativa humana tende a buscar resultados imediatos, mas Deus opera de forma estratégica, garantindo que quando a virada acontece, ela seja sustentada, poderosa e impossível de ser destruída por circunstâncias externas. O tempo divino também ensina disciplina, humildade e percepção do mover de Deus. Ele revela que tudo o que acontece na vida, mesmo os momentos de dor e perda, tem um propósito que será manifesto no momento certo. A compreensão do tempo divino fortalece o espírito, evita decisões precipitadas e permite que cada ação esteja alinhada com a vontade de Deus, trazendo segurança e paz, mesmo em meio à adversidade. Aqueles que ignoram o tempo do Senhor frequentemente se frustram, buscam atalhos, se expõem a erros e perdem a oportunidade de atravessar portas de forma plena. Mas quem entende, aguarda, observa e confia, percebe que a virada chega no tempo certo, com a intensidade e a perfeição que somente o sobrenatural pode garantir. Cada lágrima, cada luto e cada dor são partes do processo de preparação que precede a virada espiritual. O Senhor trabalha silenciosamente, mas com precisão absoluta. E o resultado é uma transformação completa que toca todas as áreas da vida. Aprender a esperar no tempo divino é perceber que nada é perdido, que cada obstáculo tem função e que Deus nunca falha em cumprir suas promessas. O tempo divino para a virada não se mede em dias, meses ou anos, mas na disposição do coração, na maturidade do espírito e na fé que permanece firme. Quando finalmente a virada chega, o sobrenatural se manifesta e tudo aquilo que parecia perdido, atrasado ou esquecido, revela o propósito eterno e a costura divina que estava sendo feita silenciosamente, preparando você para receber a plenitude do que Deus prometeu. O propósito oculto na dor. A dor nunca é aleatória. Cada ferida, cada perda e cada decepção carrega um propósito oculto que só Deus pode revelar plenamente. Isaías 61:3 nos lembra que ele transforma luto em alegria e tristeza em propósito. Isso inclui todas as experiências de dor que atravessamos. O coração rasgado, quando compreendido à luz do sobrenatural, torna-se instrumento de crescimento, maturidade espiritual e preparação para o que ainda está por vir. Muitas vezes, enquanto vivemos o sofrimento, não conseguimos entender por que certas situações aconteceram. As feridas parecem injustas, as perdas irreparáveis e a sensação de vazio quase insuportável. Mas Deus está sempre trabalhando no invisível, posicionando elementos que só poderão se revelar quando estivermos prontos. O propósito oculto na dor inclui moldar o caráter, fortalecer a fé, aumentar a sensibilidade espiritual e alinhar a mente e o coração com o plano divino. Ele prepara o espírito para receber algo que, se chegasse antes, poderia ser desperdiçado ou não compreendido. Além disso, a dor cria um espaço de vulnerabilidade que permite a manifestação do sobrenatural, ensinando dependência total de Deus e mostrando que nossas forças humanas são limitadas diante da perfeição divina. Cada perda ou decepção também atua como um filtro, afastando aquilo que não está alinhado com nosso propósito, seja pessoas, hábitos ou circunstâncias, e abrindo caminho para aquilo que realmente faz parte do plano celestial. Entender o propósito oculto na dor transforma a percepção da vida. O que parecia apenas sofrimento se torna instrumento de preparação, aprendizado e crescimento. Deus usa o sofrimento para posicionar pessoas-chave, gerar oportunidades estratégicas e criar situações que vão desbloquear áreas da vida que antes estavam paralisadas. A dor, quando aceita com fé e entrega, se torna parte da costura divina, permitindo que o coração rasgado seja reparado, que a esperança seja renovada e que a visão espiritual se expanda para enxergar além do imediato. Ela ensina que cada lágrima derramada, cada momento de desespero e cada sentimento de perda faz parte de um processo maior, onde o humano apenas presencia, mas Deus coordena. O propósito oculto na dor
é também preparar a pessoa para impactar outros, tornando experiências de sofrimento uma plataforma para servir, inspirar e transmitir fé. Aqueles que reconhecem isso não ficam amargurados, não se desesperam e não buscam atalhos, mas confiam, aguardam e se posicionam, permitindo que o sobrenatural se manifeste de forma plena. Cada ferida se transforma em canal de bênçãos, cada luto em aprendizado e cada dor em instrumento de revelação divina, mostrando que Deus nunca deixa um coração rasgado sem finalidade. Quando compreendemos o propósito oculto da dor, percebemos que nada é em vão, que cada perda tem função e que o sofrimento é apenas o prelúdio de uma restauração sobrenatural que está prestes a se manifestar. A dor deixa de ser peso e se torna ponto de partida para o cumprimento do plano divino, revelando que tudo que atravessamos tem um sentido eterno e que o sobrenatural será plenamente experimentado por aqueles que confiam e permanecem firmes. A alegria que nasce da restauração. Após o período de dor, perdas e coração rasgado, chega o momento em que a restauração divina se manifesta e a alegria surge, não de forma superficial, mas profunda, genuína e transformadora. Isaías 61:3 nos lembra que Deus veio para trazer alegria onde houve luto, e essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas da presença, ação e fidelidade do Senhor em nossas vidas. Muitas pessoas confundem alegria com ausência de sofrimento, mas a alegria que nasce da restauração é diferente. Ela se manifesta mesmo quando lembranças da dor ainda existem, mesmo quando cicatrizes permanecem, porque é fruto do mover sobrenatural de Deus no coração, no espírito e na mente. Essa alegria surge quando reconhecemos que cada lágrima, cada perda e cada ferida foram instrumentos usados pelo céu para preparar, alinhar e moldar nosso destino. Ela é resultado de compreender que Deus costurou o que foi rasgado, reposicionou o que parecia perdido e abriu caminhos estratégicos para que a promessa se cumprisse de forma perfeita. A alegria que nasce da restauração nos fortalece para enfrentar o futuro com coragem, fé e confiança. Ela nos permite caminhar com leveza, sabendo que cada experiência difícil contribuiu para nosso crescimento espiritual e alinhamento com o propósito divino. Além disso, essa alegria transcende o pessoal. Ela nos capacita a inspirar, confortar e impactar outros que ainda estão enfrentando dor, tornando-nos canais vivos da ação de Deus. Quando experimentamos essa alegria, compreendemos que nada do que passamos foi em vão, que cada perda foi transformada em aprendizado e que cada ferida abriu espaço para milagres, conexões estratégicas e bênçãos sobrenaturais. A restauração que gera alegria não é apenas emocional, é espiritual, manifestando poder, fé e transformação na vida prática, afetando relacionamentos, decisões e direção divina. Ela mostra que o luto não é permanente, que a dor não define o destino e que a perda não determina a história. A alegria da restauração revela que o coração rasgado se tornou instrumento de propósito, que o vazio foi preenchido com direção e que a vida agora caminha alinhada com o plano eterno de Deus. Essa alegria é a prova visível de que Deus opera de forma perfeita, mesmo no invisível, transformando cada sofrimento em algo maior, cada lágrima em preparação para o sobrenatural e cada desafio em oportunidade de glorificação divina. Ela ensina que o mover de Deus é constante, estratégico e sempre direcionado para cumprir o propósito eterno, e que aqueles que permanecem em fé, obediência e sensibilidade espiritual experimentarão uma satisfação que transcende qualquer compreensão humana. A alegria que nasce da restauração é a confirmação de que Deus está no controle, que o plano dele é perfeito e que o sobrenatural se manifesta de forma completa para aqueles que confiaram, esperaram e permaneceram firmes durante o processo de dor, perda e reposição divina, o processo completo da costura divina, da dor à manifestação do sobrenatural. Quando o coração é rasgado pela perda, seja de pessoas, sonhos, oportunidades ou momentos que pareciam insubstituíveis, a tendência humana é se concentrar no vazio, na frustração e na dor. É natural se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso rasgasse meu coração?
Isaías 61:3 nos lembra que Deus é especialista em transformar o luto em alegria, a tristeza em propósito e as feridas em instrumentos de vida. Entretanto, compreender o processo da costura divina é essencial para perceber que cada passo da dor, cada lágrima derramada e cada momento de aparente abandono é parte de um plano maior, orquestrado por aquele que vê o início e o fim da nossa história. O processo de costura divina não ocorre de forma imediata. Ele se inicia no invisível, no território do espírito, onde Deus trabalha silenciosamente para restaurar aquilo que foi rasgado. Cada ferida emocional ou espiritual é uma oportunidade de aprendizado, um convite à entrega e um espaço onde o Espírito Santo pode operar de maneira profunda. É nesse momento que os corações se alinham, que pensamentos são reposicionados e que a mente começa a perceber o valor das experiências que antes pareciam apenas dolorosas. Muitas vezes a percepção humana quer acelerar o processo, mas Deus age com precisão, garantindo que cada parte da costura seja perfeita, duradoura e alinhada com o sobrenatural. A primeira etapa desse processo envolve o reconhecimento da dor. Negar, minimizar ou tentar ignorar a ferida impede que a restauração comece. Deus nos convida a encarar o que está rasgado, a chorar, refletir e entregar cada fragmento de nosso coração a Ele. Quando aceitamos a dor e a apresentamos ao Senhor, abrimos espaço para que Ele comece a trabalhar internamente. Cada lágrima, mesmo que pareça insignificante, é registrada, transformada e utilizada para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e preparar-nos para o que está por vir. É nesse território de vulnerabilidade que o sobrenatural começa a se manifestar. E a dor, paradoxalmente, torna-se o instrumento que nos conecta à glória divina. A segunda etapa envolve o reposicionamento do espírito. Deus não apenas cura feridas, mas também nos reposiciona para receber aquilo que Ele preparou. Isso pode incluir a abertura de novas portas, conexões estratégicas com pessoas-chave, oportunidades que antes pareciam impossíveis ou um novo entendimento sobre o propósito da nossa vida. Durante esse período, é comum que surjam sinais invisíveis, pequenos milagres e confirmações sutis de que o mover de Deus está em ação. A chave está na percepção espiritual, aprender a ouvir, enxergar e interpretar o que o Espírito Santo quer comunicar. Essas manifestações podem passar despercebidas para quem não desenvolveu sensibilidade espiritual, mas para aqueles que permanecem atentos e em fé, cada detalhe se torna uma prova concreta do cuidado divino. A terceira etapa é a transformação do vazio em propósito. O vazio que sentimos quando algo é perdido não é mero acaso. Ele é estratégico. Deus utiliza esse espaço para moldar nosso caráter, ajustar nosso coração e preparar-nos para experiências maiores. Ele transforma o que parecia um ponto de dor em uma base de crescimento, força e direção. Essa transformação exige paciência, entrega e confiança no mover divino. Ao compreender que cada momento de vazio é uma oportunidade, o indivíduo aprende a observar o que o céu está preparando e a posicionar-se de forma ativa no propósito que Deus já determinou. A quarta etapa envolve a manifestação externa do sobrenatural. Quando o coração foi curado, reposicionado e alinhado com o propósito divino, os resultados começam a se tornar visíveis. É o momento em que portas antes fechadas se abrem. Relacionamentos estratégicos entram em cena. Oportunidades anteriormente ocultas surgem e milagres começam a se manifestar de forma concreta. A dor que antes parecia um fim, agora revela-se como o início de uma nova estação, onde o sobrenatural se torna evidente e transforma todas as áreas da vida, emocional, espiritual, relacional e até material. Essa manifestação não ocorre por esforço humano, mas é fruto da ação de Deus, que operou silenciosamente durante todo o processo de dor, alinhamento e preparação. Além disso, a costura divina ensina lições fundamentais sobre fé, resiliência e confiança. Aquele que atravessa esse processo entende que nada é aleatório, que cada lágrima, cada momento de espera e cada perda carrega propósito. Aprende a valorizar o tempo do Senhor, a perceber sinais sutis, a reconhecer o mover do Espírito e a confiar em sua soberania. O resultado é um coração mais sensível,
uma fé mais sólida e uma vida que se torna canal de transformação para outros, impactando não apenas a própria história, mas também vidas ao redor. O processo completo da costura divina mostra que Deus não apenas restaura, mas também potencializa, preparando cada pessoa para receber o sobrenatural em plenitude. Ele transforma feridas em testemunhos, luto em alegria, vazio em propósito e perda em vitória. Cada etapa, dor, entrega, reposicionamento e manifestação, está alinhada com o seu plano eterno e sobrenatural. Por fim, a costura divina sela tudo com propósito eterno, mostrando que nada do que foi rasgado será desperdiçado. Cada lágrima, cada desafio e cada perda se tornam instrumentos de vida, alinhados à promessa de Isaías 61:3, garantindo que o coração que parecia destruído agora esteja pronto para experimentar alegria, plenitude e transformação sobrenatural. A compreensão desse processo permite caminhar com fé inabalável, saber que cada momento de dor tem função e perceber que Deus está presente, atuando no invisível, moldando e preparando para que tudo que foi rasgado se transforme em manifestação de poder, glória e propósito eterno. Este é o plano de Deus: transformar cada coração rasgado em instrumento de vida, cada perda em oportunidade, cada ferida em ponte para o sobrenatural e cada lágrima em testemunho de sua fidelidade, garantindo que o propósito divino se manifeste de forma completa, permanente e gloriosa. O selo do propósito divino. Chegamos ao momento da conclusão, onde Deus sela cada ferida, cada perda e cada coração rasgado com o seu propósito eterno. Isaías 61:3 nos revela que ele transforma a tristeza em alegria, luto em esperança e dor em instrumento de vida. E o selo do propósito divino é a confirmação de que nada do que você viveu foi em vão. Esse selo não depende de esforços humanos, da compreensão das circunstâncias ou da aprovação de outros. Ele é a marca da intervenção perfeita de Deus, que transforma cada experiência em aprendizado, crescimento espiritual e alinhamento com o sobrenatural. Quando entendemos que o selo é dele, não nosso, percebemos que cada passo, cada lágrima e cada momento de vulnerabilidade foram cuidadosamente utilizados para moldar o caráter, fortalecer a fé e preparar o espírito para receber aquilo que ele já havia determinado desde antes da fundação do mundo. O selo do propósito divino garante que cada perda tenha função, que cada ferida se torne ponto de partida para milagres e que cada dor seja convertida em aprendizado, resiliência e preparação para a manifestação do sobrenatural. Ele assegura que aquilo que parecia quebrado ou perdido será restaurado, que as portas que se fecharam abrirão no tempo certo e que a vitória se manifestará de forma completa, duradoura e alinhada com o plano eterno de Deus. É através desse selo que o coração rasgado se torna instrumento de propósito, capaz de tocar vidas, gerar transformação e manifestar o sobrenatural em áreas que antes estavam bloqueadas. Quem compreende a ação do selo divino caminha com segurança, confiança e paz, sabendo que o mover de Deus não falha, que cada detalhe da vida é coordenado e que cada experiência é parte de um plano perfeito. O selo é a garantia de que o que foi costurado no invisível se manifestará no visível, que cada aprendizado interno terá repercussão na vida prática e que o propósito de Deus se concretizará em bênçãos, conexões estratégicas e milagres sobrenaturais. Ele transforma o luto em celebração, a perda em reposicionamento, a dor em fortalecimento e a espera em manifestação divina. Esse selo não apenas encerra um ciclo de sofrimento, mas inaugura uma nova estação de vida, onde o sobrenatural se torna evidente e a fé é confirmada pela realização do que foi prometido. Quando percebemos que o selo do propósito divino é uma marca eterna, entendemos que nossas experiências, embora difíceis, foram ferramentas usadas por Deus para preparar, alinhar e posicionar nossas vidas para receber algo que só Ele poderia operar. Ele transforma tudo que foi rasgado, perdido ou quebrado em instrumentos de sua glória, em testemunhos de sua fidelidade e em sinais visíveis do seu mover. O selo garante que nada seja desperdiçado, que cada lágrima conte, que cada ferida se torne aprendizado
e que cada coração rasgado se torne instrumento de propósito eterno. Ao aceitar esse selo, você caminha com certeza, sabendo que o sobrenatural está operando, que a restauração é completa e que o plano divino jamais falhará, transformando sua história em uma obra que glorifica a Deus e manifesta seu propósito de forma eterna e sobrenatural. Amém.